Prezados irmãos, uma boa noite. Estamos aqui nesse instante para a prece virtual deste dia e o tema escolhido são os trabalhadores da última hora. E dos trabalhadores da última hora, nós temos a instrução dos Espíritos, que fala que os últimos haverão de ser os primeiros. Vejam que mensagem extraordinária. Vejam a necessidade que os nossos ouvidos têm de ouvir, porque muitas vezes nós não ouvimos o som que nos mostra que esses são os instantes necessários. Se existem trabalhadores da última hora, é porque é necessário compreender que houve uma primeira hora e que esta é uma hora decisiva. Ouçamos, portanto, com os ouvidos do Espírito, que diz assim: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e na sua linguagem máscula. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes que, por últimos, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muito dentro daqueles que vivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo se encontra no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, e sim na cumeira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do teu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos, sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas, a de que Jesus utilizou, falando ao povo o germe do futuro, e também sobre todas as formas, sobre todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, a solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henri Heine, Paris, 1863. Prezados companheiros, esses momentos chegados são os instantes da última hora. Se por todos os lados se anuncia a última hora, é porque existe um ciclo a ser cumprido. A primeira hora, ao tempo que o Mestre veio revelar a boa nova e naturalmente encaminhou a seus discípulos e seus seguidores a mensagem que haveria de construir a igreja primitiva, que mais tarde foi desfiada pelo poder político, pelo mando, pela heteronomia, esquecendo naturalmente de convocar como a doutrina espírita que surgiu mais tarde como a revelação prometida, para torná-la como mensagem dos Espíritos na autonomia de cada um de nós. Porque nós haveremos de responder pelos nossos atos, através do nosso livre-arbítrio. Não mais uma igreja política, não mais uma igreja que pensa na área econômica, no poder, mas uma igreja que nasce no coração de cada um de nós, convocando-nos a reformar os nossos erros, os nossos enganos e convidar para obter a fortuna do tesouro espiritual. Se ouves esta prece no dia de hoje, com a merecida ternura e com os ouvidos prontos para ouvir, acorda.
Sai do cochilo espiritual. Sai da omissão. Toma a dianteira na direção da luz, para que esses momentos que não mais retornarão sejam decisivos no instante em que atravessamos o ápice da transição planetária. As criaturas vivem como se nada fosse acontecer. As guerras fratricidas ocorrem, como esta invasão da Rússia sobre a Ucrânia, um poderoso exército sobre um minúsculo território, matando velhos, crianças, destruindo hospitais, arrasando gestantes e produzindo os efeitos de uma guerra cujo malefício espiritual são tremendos. A sociedade humana terá que perecer para surgir uma nova sociedade, repleta de solidariedade, compreendendo que a Terra é apenas uma escola abençoada que recebe transeuntes de todas as demais partes do mundo. Na verdade, somos habitantes do universal, somos extraterrestres que aqui chegaram para o aprendizado, para a reforma, para a consideração dos seus atos, porque na primeira hora, motivados pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, pela não compreensão das riquezas do espírito, nos deixamos levar pelo materialismo, trazendo as toxinas que invadem a alma, como a falta de humildade, o egoísmo, né? A manifestação de expressões não conformes dentro dos aspectos cristãos, como a fofoca, a maledicência, a antipatia e tantas outras coisas. Portanto, aproveitemos esse instante de prece e ouçamos a palavra de Jesus nos convite. Vinde ao reino do Senhor, porque mesmo que estejais na última hora, o salário será reconfortante, como na primeira hora. Tenhamos a prudência, a cautela, e que Jesus nos ampare hoje e sempre. Uma noite saudável de luz e de amor.